Bom dia a todas e todos que acompanham a gente aqui no canal das Conversações Filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor João Paulo Barreto, tucano, da etnia tucano. Ele é antropólogo, também tem formação em filosofia pela UFAM e teve uma tese premiada muito interessante que trabalha sobretudo com a questão da medicina indígena. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, essa manhã de sábado, professor João Paulo. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu queria começar perguntando justamente sobre essa trajetória, né, que passa por mais de uma área do conhecimento, né? Começa na filosofia, se eu não estiver enganado. Conta um pouquinho, João Paulo, como é que foi essa passagem aí da filosofia para a antropologia? Quiser falar um pouquinho da sua trajetória também. Agradeço imensamente aí sua presença. Então, primeiro, agradecer pelo convite, né, e pela oportunidade de compartilhar essas ideias que eu chamo de ideias e práticas de decolonização. Então, eu sou indígena do Alto Rio Negro, eu sou da etnia tucano, chamamos de Iepá-Maçã, e meu nome é Yupuri, e a gente é do Alto Rio Tiquié, um afluente do Rio Negro. Eu sou graduado em filosofia, mestre e doutor em antropologia. Se Deus quiser, próximo mês eu começo o postdoc na UFAM também. Daí a Uhum. razão de eu, às vezes, brincar, né, que UFAM é minha casa, minha vida. Que desde a graduação, mestre, doutor e pós-doc, eu vou fazer na UFAM. Uhum. Muito legal, professor. E essa trajetória, começando na filosofia e indo para antropologia, o interesse por mudar de área acadêmica, ele surgiu dentro da filosofia ou já era anterior essa questão de se tornar antropólogo? Como é que funciona essas duas formações? Então, eu fui seminarista, né? Passei 6 anos no seminário salesiano. Lá eu tive contato com filosofia, né? Mas com filosofia cristã, porque no seminário Uhum. eles têm mais inclinações ao estudo aos filósofos cristãos, né? Que construíram toda essa filosofia cristã. E quando eu decidi sair, né? Eu quis continuar estudando filosofia. Foi quando eu fiz vestibular para o UFAM e passei. Daí eu comecei a estudar, né, frequentar, e ao mesmo tempo também trabalhar como um militante indígena, participando das assembleias, reuniões, encontros, né, do movimento indígena, mais especificamente dentro da COIAB, né, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que tem sede em Manaus. Né. Eu levei um bom tempo para terminar, porque eu estava muito envolvido com militância, etc. e tal, e às vezes eu deixava para o segundo plano os estudos. Isso eu Uhum. acabei levando quase 5, 6 anos para concluir a filosofia. Né. Uhum. Então, logo em seguida, né, antes de terminar a filosofia, faltando um ano também, fiz vestibular para o UEA, né, Cidade do Estado do Amazonas, e comecei a cursar direito. Né. Então, eu tenho curso, né, direito até quarto período. E isso, como era militante, eu estudava, ia para o FAM, depois ia para o UEA, era uma vida corrida, né? Mas nesse período, em 2009, sobretudo, né, aconteceu um fato que mudou a minha vida, né? Porque até então eu tinha vontade de ser um filósofo, né? E também direito, tradução de direito, ser advogado, né? E me esforçar para ser bom profissional em advocacia, etc. Né? E quando eu estou fazendo o quarto período, o que aconteceu um fato com minha família, né? Que minha sobrinha, né, foi picada de cobra na minha região, lá para o interior do município de São Gabriel.
na fronteira entre Brasil e Colômbia, onde é a nossa comunidade, né? E ela foi encaminhada para Manaus, né? Aí tem uma história muito longa, eu vou encurtando as coisas. Mas quando ela chegou em Manaus, a primeira coisa que a equipe médica, né, quis fazer foi amputar o pé dela, né? Isso, para nós, foi um choque, porque a gente não tem cultura de cortar um pedaço do corpo, né, para salvar, etc. E tal. A gente tem o cuidado de ter corpo inteiro, né? Então, daí a gente juntou, né, as forças familiares que moram em Manaus, né, e tentamos fazer uma contraproposta para os médicos, né? Ou seja, que pudéssemos fazer um tratamento articulado, junto com a biomedicina e a nossa medicina, né? A princípio, pareceu uma coisa de direito, porque, afinal de contas, nós somos povos, né, indígenas que temos direitos diferenciados, tanto constitucionalmente quanto outras leis orgânicas, né, etc. No ordenamento jurídico, nós temos várias outras leis aí. Mas foi um começo de grande conflito, porque a equipe médica que estava cuidando da minha sobrinha não quis aceitar essa proposta. É que a gente não era contra a amputação, que a amputação pudesse ser como último recurso, né? Que antes pudessem fazer todas as condições que estavam ali postas na gente. Daí a gente lutou, né, para ter esse direito durante quase 3 meses, né? E nesses 3 meses foi muito decisivo para eu perceber, né, para minha família também perceber que existe um imaginário muito bem construído ao longo desse processo de contato histórico da sociedade brasileira, né? Ou seja, um discurso do médico responsável da equipe era muito visível. Dizia o seguinte, que dois fatos que eu vou citar aqui, né? Dizia que ele não ia permitir a entrada do pajé dentro do hospital, cantando, pulando, dançando, tocando maracá, tambor, fazendo fumaça, né? Para fazer ritual de cura, né? Que o hospital era o lugar de doentes, né? E lugar de silêncio. Então, aí eu falei para ele que ele estava certo. Ele está certo. Mas está certo na medida que ele é apaixonado pelo pajé do Boi-Bumbá, né? O pajé do Boi-Bumbá que faz isso, né? Tem todo aquele drama de ritual de fazer cura para o boi, né? Faz tudo aquilo, canta, dança, as pessoas choram, né? Faz fumaça, etc e tal, e cura o boi, né? E eu falava para eles que nós não curamos o boi, a gente come o boi, né? Então, é aí que começa a diferença, né? Esse imaginário está na sociedade, todos os níveis, de pequeno ou maior, né? Muito mais ainda na cabeça desses médicos que consideram como semideuses, né? Que decidem o que é a vida, quem vai viver, quem não vai viver, né? Etc e tal. Então, esse boi-bumbá tem uma força muito grande de criar o imaginário e colocar na cabeça da sociedade essa imagem quando se fala da medicina indígena. Então, quando alguém ouve falar do pajé, já imagina essa figura, né, bem definida, né? Portanto, e acaba sendo também reproduzida pelos próprios indígenas, né? Então, foi um dos fatos que me fez pensar, né? E depois também outro fato que me chocou muito e de discriminação mesmo foi quando a gente sentou numa mesa, né, mediada pelo Ministério Público Federal, tentamos dialogar com a equipe médica, né, que a gente queria fazer essa articulação, né, a gente estava batendo para isso, né. Ele visivelmente, o médico visivelmente chateado, perguntou para o meu pai, não perguntando, não, perguntou ao meu pai. Não sei se vocês conhecem, meu pai não sabe muito bem português, mas ele fala daquilo que ele sabe falar. Por que que ele não queria que fosse amputado o pedaço da neta dele naquele momento, se ela corria risco, né, de morrer? Meu pai começou a explicar na linguagem que ele domina, arranhando um pouco de português.
Aí o médico, visivelmente chateado, bateu na mesa e disse: eu estudei 8 anos. Portanto, eu estou dizendo que sua neta vai morrer se não amputar. E o senhor, com muito respeito, não frequenta nem um dia a escola. Portanto, o senhor não sabe o que está falando. Esse momento, para mim, foi muito dolorido. Né? Muito dolorido na medida em que ali a gente viu discriminação em pessoa. Né? Essa prepotência da biomedicina em relação a outros modelos de conhecimento. Né? Daí foi decisivo, né? E quando eu já coloquei na minha cabeça, né, que eu precisava lutar com isso, né? Lutar para que as pessoas pudessem entender, né, que a nossa medicina é outro modelo. Daí, depois a gente conseguiu reverter o quadro, né? Conseguimos sensibilizar outra equipe médica no outro hospital, né? Foi quando outra equipe médica conseguiu entender nossa proposta e fizemos um tratamento articulado, né? Meu pai, meus tios e médico também ao mesmo tempo. E hoje minha sobrinha está bem, né? Não precisou ser amputada, né? Então a gente conseguiu reverter a questão, mas só que no meu ponto de vista não estava resolvida a questão, né? Era um processo longo. Daí foi quando eu comecei a pensar em estudar, né, antropologia. Porque eu estava na filosofia, eu tive uma experiência também muito cruel dentro da filosofia, porque eu queria falar sobre a nossa filosofia, né? Eu fui recomendado não fazer isso, porque o conhecimento indígena não era filosofia, né? Também no direito, eu tentei pautar algumas questões indígenas dentro, né? Uma questão era eu dizer, por que que o direito indígena está dentro do direito ambiental, né? A gente acha isso tão normal, né? Mas quando a gente começa a pensar, não é normal isso. Algo está errado ali, né? Eu polemizar essas coisas aí. E vi também que lá não tinha espaço para o diálogo, para, sabe, para avançar discussões, etc. Foi quando encontrei amiga minha que fazia estudar antropologia e me apresentou o orientador dela, né? Mas também a minha entrada na antropologia não foi assim, eu quero. Não é bem assim, não foi bem assim. Porque esse orientador, que é hoje Gilton Mendes, né, se vocês conhecem, o Gilton Mendes dos Santos, da antropologia, ele dizia o seguinte, né, que ele estava implantando programa de pós-graduação em antropologia na UFAM nos anos de 2010, né? Então, eles estavam empolgados, eles estavam já com as políticas afirmativas, né? E dizia o seguinte, que ele me encontrou, me disse, a primeira pergunta dele foi essa, você é índio, né? Aí eu falei, não, eu sou tucano. Ah, tá, desculpa e tal. Depois a gente foi conversando e tal, eu disse, nós estamos implantando o programa e temos 4 vagas para os indígenas, né? E se você quiser, vai ter oportunidade. Eu falei, não quero ser, não. Não quero ser antropólogo, não. Eu falei. Aí ele falou, ficou assustado assim, mas por quê, cara? Por que você não quer? Porque vai ser bom, isso e tal. Eu falei, não. Né? Daí ele foi me cercando de forma que 3 vezes não fluiu nada, nenhuma conversa. Né? Toda vez ele me insistindo para fazer. Né? E no dia ele me convidou para o almoço na casa dele e tal. E me perguntou por que eu não queria. Né? Aí eu falei para ele que eu não queria porque no Alto Rio Negro, em São Gabriel, né? Em cada sala de aula, em cada escola, a gente já tem antropólogos indígenas que estão dando aula. Se vacilar, em cada esquina do bar, né, São Gabriel, você encontra pesquisadores antropólogos lá. Para eu ser mais um, né, eu não queria. Né, fazer mais um antropólogo para ficar na sala de aula, ou na escola, né. Mas eu toparia fazer antropologia se eu pudesse fazer pesquisa sobre ele, sobre antropólogos.
Aí ele ficou assustado e disse, mas como, né? É fácil, vocês não vão lá na nossa comunidade, ficam lá sem mulher, sem filhos, barbudos, não tomam banho, querendo pescar, querendo caçar como a gente, né? Querem entender que morre para vocês, né? Assim como vocês pesquisam há décadas para a gente, e a gente não pode pesquisar vocês. E daí, dessa relação, começou um papo diferente, né, etc e tal, de forma que acabei, né, depois aceitando esse desafio de participar da seleção. Eu juro para vocês que acho que não tirei nota 10 para passar, sabe? Acho que disseram assim, vamos apostar, vamos tentar. Né? Acho que passou nesse sentido. Né? Daí começa a minha vida na antropologia até terminar a dissertação. Eu fiz um trabalho que foi considerado também relevante, né? Onde eu trago discussão sobre equivocação da tradução de uma palavra, né? Maçã, que infelizmente foi traduzido como espírito, né? E que e como peixe gente, né? Quando eu comecei a estudar, entender melhor, percebi que essa tradução é super equivocada, né? Daí eu trago essa discussão, né? Então, aí eu termino meu mestrado, foi quando a gente decidiu já fundar o Centro de Medicina Indígena em 2017. Eu percebi que eu já tinha bagagem, né, para enfrentar os preconceitos de todas as formas. Seja para debate assim, acadêmico, seja para debate de luta, seja para debate para porrada também. Né? Então, eu estava preparado. Daí a gente, sem apoio, nada, né, cara e coragem, a gente fundou o Centro de Medicina Indígena. Aí, quando a gente colocou essa palavra medicina, tive também algumas surpresas, né? Inclusive de meus professores, alguns professores, que eu não vou citar o nome aqui, claro. Dizia o seguinte, que os índios não tinham medicina, não tinham conhecimentos ancestrais, né? Medicina tradicionais, né? E não sei o quê, saberes, etc. Né? E meus amigos médicos foram mais radicais. Né? Diziam que para eu tomar cuidado, porque o Conselho Nacional de Saúde poderia me processar por apropriar esse termo, né, medicina indígena, ou medicina. Né? Mas para todos os dois eu dizia o seguinte, é muito engraçado. O brasileiro é muito engraçado. O brasileiro ele aceita a imposição de negar, né, a sua história, né, seu território, seus conhecimentos. Né? Engraçado porque nós, povos indígenas, aqui já estou entrando numa questão, né, conforme dado arqueológico mesmo, né, estamos nesse território 12, 13 a 14 mil anos. E essa biomedicina chegou 523 anos. Entre 12 e 14 mil anos, 523 anos, não tem significado nenhum. Né? Mas essa prepotência de dizer que os indígenas não têm medicina é muita burrice. 12, 13, 14 mil anos, estamos manejando o cosmos, manejando a floresta, manejando a terra, manejando os rios e lagos, desenvolvendo tecnologias, tecnologia arquitetura, tecnologia alimentação, tecnologia medicina. Aliás, se você for ver, a base de toda a produção de medicina é nosso conhecimento. Curário, por exemplo, né? Anestesia, e outras. Né? E alguém tem coragem de dizer que os povos indígenas não têm medicina? Entende? Então eu disse, eu vou colocar sim medicina, palavra medicina. Não no sentido que vocês estão dizendo. Porque quando a gente for estudar mesmo, a palavra medicina significa arte. Né? Arte de cuidar com a saúde e cura. Arte de cura. Quando a gente fala disso, todos os povos têm. Independente de ser ciência ou não. Quilombolas têm. Nós temos. E outros povos têm.
né? E também é muito engraçado, como eu falei para você, né? Engraçado que o brasileiro aprende a negar suas próprias histórias, né? A gente considera outros modelos de conhecimento, outro modelo de cuidado com a saúde como medicina, né? Medicina indiana, medicina, não sei de quê, né? Japonesa, né? E a gente importa isso para dentro dos nossos cuidados de saúde. Mas quando é nosso indígena, quando é dos quilombolas, não é medicina. Então, a igreja e a ciência começam a descriminalizar o nosso conhecimento, né? Demonizar os conhecimentos indígenas. Daí, a razão da sociedade entender que o nosso conhecimento, a nossa medicina, é tradicional, ancestral, alternativo. Nos piores das hipóteses, agora, né, está na boca de todo mundo, de chamar nosso conhecimento de étnico. Etnomedicina, não, etnohistória, etnobotânica, etnodesenvolvimento, etno não sei o quê, tudo se tornou etno. Né? Numa tentativa desesperada de querer encaixar a lógica indígena dentro da lógica da ciência. Não tem cabimento. De repente, eu costumo dizer, eu sou etno João Paulo, então, que eu sou Yupuri. Pô, já falei demais, professor. Assim. Não, muito bom. Muito interessante sobre eu ia perguntar mesmo sobre o hospital. Então vamos continuar falando um pouco disso. Aí foi fundado, como é que está hoje? Teve impactos? Como é que está funcionando esse Então, centro de já medicina estamos indígena? funcionando 5 anos, né? Já atendemos em torno de 10.200 pessoas dentro desse período, e maioria absoluta são não indígenas. Né? Interessante que o público é mais assim externo, não são amazonenses e nem são manauaras. Né? Tem várias perguntas sobre isso, né? Mas tem outros assuntos para a gente conversar. Então, daí a gente cria esse centro de medicina indígena, né? Está aí, meu pai, meu tio, que atende lá, né? E onde eu desenvolvi a pesquisa da minha tese. Né? Então, a minha tese vem exatamente discutir que, para além dessas práticas, né, de intervenção do corpo pelos nossos especialistas indígenas, existem concepções, existem conceitos próprios indígenas, propriamente indígenas. Né? Daí eu trago a concepção e conceito de corpo do ponto de vista indígena, na minha tese. E como isso é importante no cuidado com a saúde. Né? Ataque do corpo, né? Transformação do corpo, né? Cuidados com o corpo. Então, a minha tese é isso, né? Onde eu mostro como que nós entendemos o corpo, né? E como que nós cuidamos da nossa saúde, a partir desse conceito. Né? Uma simples comparação, dizendo o seguinte, que nenhum médico, nenhum enfermeiro ou nenhum outro profissional de saúde vai intervir sobre o corpo se ele não souber minimamente o que é o corpo, o que é a doença e qual é o remédio. Só é capaz de cuidar da pessoa se a pessoa souber o que é isso. Caso contrário, não vai fazer nada. Dessa forma, o meu pai também é profissional. Meu tio é profissional, porque eles formaram para isso. Tem nossa formação específica para isso. Né? Então, é para a gente achar que o pajé, né? Pajé fala com o espírito, fala com deuses, está fazendo bênção, etc., é equívoco isso. Portanto, aqui uma questão que eu trago é o seguinte: meu pai não é rezador, meu pai não é benzedor. Quem reza é o padre, a freira, o pastor. Quem benze é o padre, freiro, pastor. Porque eles estudaram para isso. Eles são teólogos, eles estudaram para isso, para dar bênção, né? Para falar da teologia, que é de uma relação de criador-criatura. Né? Para nós não tem essa. Não tem noção de sagrado.
não tem noção de espírito, não tem noção de criador-criatura, né? Não tem. Só que a prática de cuidar com a saúde é parecido como um padre faz. Não quer dizer que ela é igual. É equivalente, pode ser, mas não é. Portanto, para nós, a palavra é concreta. A palavra não é abstrata. Porque pela palavra que meu Pai evoca substâncias ou elementos protetivos ou curativos. Portanto, para evocar esses elementos ou qualidades ou substâncias, meu pai tem que saber os vegetais ou as coisas que contêm aquele elemento para curar aquelas doenças ou para proteger a pessoa. Senão, ele não vai fazer. Por exemplo, para curar uma ferida de corte no braço, no corpo, por exemplo, ele vai ter que evocar elementos, né, travosos, ou substâncias travosas. Mas, para isso, ele vai ter que saber o vegetal que tem, tipo de vegetais que contém aquela substância. Daí entra o conhecimento da taxonomia. Senão, ele não vai fazer isso. Não vai fazer. Portanto, é muito diferente de uma reza. Né? Eu costumo dizer, é uma manipulação metaquímica das coisas. É uma manipulação metafísica das coisas. Então, nós estamos falando aqui de dois modelos diferentes, que eu preciso entender isso bem. O nosso modelo, povos indígenas, somos povos de oralidade. Portanto, para nós, a palavra é concreta. A ciência é do povo de objetividade, de objetos. Portanto, na mão do bisturi, na mão do médico, ela cura a pessoa. Corta, tira a parte doente, costura e fica bom. Porque são dois modelos diferentes. Portanto, nós estamos dizendo o seguinte, que a nossa medicina opera pelas palavras, para o bem e para o mal. A biomedicina opera pela materialidade das coisas. Então, o que está em jogo aí? Questão de jogo conceitual só. A biomedicina olha o nosso corpo biológico. Isso aqui é biológico para eles. Né? É ataque de vírus, de não sei o quê, que ataca esse corpo biológico. Então, tem que resolver. Mas o conceito dos povos indígenas não é esse. O corpo, para nós, é microcosmo. É síntese de todos os elementos que existem no mundo terrestre. Portanto, nós temos uma teia de relações. Relação social, relação com o nosso território, relação com nossa casa, relação com os outros humanos que habitam no outro domínio, né? Relação com o tempo. Né? Então, nessa teia de relação que precisa se manter equilibrado, equalizado, para que a gente tenha qualidade de vida. Então, são dois conceitos diferentes. Né? Então, é disso que estamos falando. João Paulo, eu queria perguntar agora sobre o novo momento que o Brasil se encontra, né? A gente tem uma fundação de um ministério indígena e eu queria te ouvir sobre se você vê isso como uma possibilidade e também uma coisa que é falada às vezes de uma universidade indígena, né? Que seria totalmente protagonizada pelos povos indígenas. Como que você vê isso? Você acha possível? Você acha que é o momento agora de avançar nesse sentido? Então, nós passamos 4 anos de governo, né, de maquiagem, né, e de promessas cumpridas, né, que o governo anterior falou abertamente na campanha, todo o sentido, a vida inteira, ele falou contra os indígenas, contra os pobres, contra os negros, contra todo mundo, né? Uma classe dele defendendo, né, com unhas e dentes. Então, para nós, para mim, né, no meu ponto de vista, não foi novidade. O governo anterior não
estar com os povos indígenas. Ele falou abertamente, fez, está aí. Né? Aliás, o Estado brasileiro nunca entendeu os povos indígenas. Sempre tratou os povos indígenas como um problema para o desenvolvimento, para o progresso. Né? O Estado brasileiro é assim. Não é à toa que os povos indígenas sempre estão no polo de aprendizes. Eu fico delirando quando o pessoal fala assim, vamos dar oficina para os indígenas. Né? Vamos capacitar os indígenas. Né? Vamos fazer isso para os indígenas. Porque tudo vai daqui para lá, da universidade para lá, do governo para lá, do escritório você para lá. Mas nunca pergunto de lá para cá. Nunca. Por quê? Porque nosso conhecimento para ele não é conhecimento, não é ciência, não é isso. É magia, é superstição, é senso comum, é isso aqui. A primeira coisa que precisa fazer é isso, desconstruir isso. Por isso eu coloco essa questão. Ideias e práticas de desconstrução. Quando a gente fundou o Centro de Medicina Indígena, para nós, foi uma proposição de desconstruir isso. Como uma iniciativa de sociedade, desobediência civil, que na lógica, como eu falei, não existe isso. Corremos risco. Né? Mas agora, o Centro de Medicina Indígena desponta como uma iniciativa, né, pioneira, reconhecida pelo Brasil todo, internacional agora, né, que o pessoal começa a ver que a medicina indígena é outra. E também, ano retrasado, fundamos a primeira casa de comida indígena. Porque até então, como eu disse para você, eles gostam de dar capacitação para nós, né? Até alimentos, né? Fazer isso, fazer aquilo, né? Proteínas, que proteína? A gente já sabe isso há muito tempo. Né? Então, trabalhar isso é difícil. O Estado não entende. Então, nesse momento, por umas razões políticas, né, o governo começa a apostar na presença indígena. Talvez ele saiba o que ele está fazendo. Por a pressão política, a pressão internacional, a pressão que existe, né, que começa a abrir as possibilidades de lideranças indígenas ocuparem espaço estratégico de decisão. Bom, quando a gente tem parentes dentro dessas instâncias, a gente se sente, sim, assim, fortalecido. Né? A gente sente que as coisas vão acontecer. Mas a gente sabe também que o Estado é uma máquina. Né? Máquina política, máquina de financiamento. Né? Quando não tem financiamento, não tem nenhuma possibilidade de nossos parentes, líderes que estão lá nessa distância, realizarem nada. Por exemplo, para construir uma universidade indígena, precisa de um orçamento, né, grande. Não adianta falar do nosso ministério, falar da universidade se não tiver orçamento. Onde é a nossa fragilidade. Portanto, a gente está muito atento nesse sentido, que é de a gente estar, mas a gente saber também que tem limites. Né? Então, muitas coisas vão andar sim, mas muita coisa também não vai andar. A gente sabe disso. Né? Quanto à universidade indígena, bom, a gente sim tem essa discussão, né? Tem várias instâncias que estão sendo discutido isso, várias lideranças propondo isso, né? Mas eu, particularmente, eu não tenho uma discussão direta em relação a isso. Né? Mas eu analiso que pensar na universidade indígena é pensar no conhecimento indígena. A proposição de pensar tem que partir a partir dos conhecimentos, dos conceitos indígenas. Né? E ser uma universidade democrática, universal. Por exemplo, a UFAM é universidade porque qualquer um pode ter acessar. Desde que faça vestibular e passe, ele pode frequentar. Do contrário, se essa universidade vai assim trabalhar
as epistemologias indígenas, propriamente indígenas, tem que ter também, né, possibilidade de dar condições a todos, acesso a todos, indígenas, não indígenas. Agora, pensar uma universidade indígena no modelo ocidental, né, para mim, é um pouco equivocado. Por exemplo, criar uma universidade indígena onde você vai ensinar filosofia ocidental, né, pedagogia ocidental, outras disciplinas, ciência, somente para os indígenas. Né? Não tem sentido. Né? Então, nesse sentido, tem essas questões, certamente, nas oportunas, a gente vai conversar, né, debater essa questão, né? E deixar claro. E por isso que eu sempre falei e falo, né, que, antes de tudo, para mim, no bom sentido, claro, né, é bom implodir as universidades. Implodir significa levar os conhecimentos indígenas para dentro da universidade, da nossa comunidade para a universidade, não mais da universidade para as comunidades, das comunidades para a universidade. Então, acho que esse é o grande desafio. Daí a questão de a gente olhar políticas afirmativas. Ou seja, em muitos níveis, as políticas afirmativas ou cotas são olhadas apenas na lógica de justiça social. Do meu ponto de vista, não é isso. A gente não é coitadinhos. A gente é apenas diferentes. Com pensamento diferentes, modo de vida diferente, filosofia diferente, epistemologia diferente. Operamos com outros conceitos. Que, muito tempo, nós fomos obrigados a negar. Então, o meu esforço, né, o nosso esforço, né, contando com meus colegas que estão no programa de pós-graduação, é isso, né? Utilizar a antropologia como um instrumento para pensar o pensamento indígena. Daí esse esforço que a gente faz pelo NEAI, Centro de Estudo da Amazônia Indígena, a equipe produzindo, né, pesquisa, publicando, né, nós temos várias publicações já, né, importantíssimas, né, e a gente vai continuar produzindo, para que um dia a universidade, né, tenha minimamente o prazer de colocar à disposição essa bibliografia produzida pelos indígenas. Né? Claro, além dos clássicos, né, que a gente não pode também dizer que não, mas tenhamos, né, um dia, na seleção de mestrado, doutorado, em outras seleções, tenhamos autores, né, recomendados. Né? Então, quando eu digo implodir universidade, é isso. Né? Que a universidade seja justa, que se faça justo, pela própria palavra, na medida que ela for capaz, né, de abarcar que existem outros modelos de conhecimento. Uma delas é epistemologias indígenas. Aliás, é muito triste, né, professor, olhar a nossa UFANA, 114 anos, né, de existência. Você entra lá, você tem todas as possibilidades, né? Quando a gente fala das línguas, né? Língua japonesa, língua inglesa e tal e tal. Mas dentro de um território com maior diversidade de povos indígenas, você não vê nenhuma língua indígena. Isso é triste. Daí, repito, nós somos obrigados a negar nossa língua, nosso território. Né? Aprendemos a negar. Esperamos que em breve possa constar tanto a sua tese, né, quanto a de outros autores como Davi Copenaua, Ailton Krenak, né, no currículo, não só na Amazônia, né, todo o país.
e a sua contribuição para a questão da medicina, né, especificamente. João Paulo, adorei a conversa, eu sei que o seu tempo é curto, então fico muito gratificado de você ter vindo aqui, disponibilizado, né, um pouquinho aí do seu tempo e do seu riquíssimo conhecimento. Quiser dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar, fique à vontade. Certo. Então, quero ressaltar essa questão, professor. Nós precisamos deslocar esses equívocos de tradução. Não dá, para falar dos conhecimentos indígenas, ou dos quilombolas, ou de outros povos, não dá mais para usar a chave da religião para traduzir. Não dá. Porque nós somos, nosso conhecimento não é religião. Como eu disse, meu pai não é pastor, não é padre, porque não estudou teologia. Então, esses jargões que nós aprendemos a traduzir com termos de espírito, de fé, de rezador, de benzedor, de sagrado, e essas palavreadas todas, não traduz o conhecimento, a epistemologias indígenas. Portanto, o meu esforço, nosso esforço desse grupo, né, da topologia, que estão lá, indígenas, é propor outra linguagem. Né? E também não dá para nós indígenas estar embarcando sem reflexividade os termos que são colocados na nossa boca. Como eu falei, o etno, por exemplo. Né? Como, por exemplo, saberes tradicionais, por exemplo. Né? Medicina tradicional, por exemplo. Né? Medicina ancestral, por exemplo. Né? Parece que é algo do passado. Né? Para nós, como eu dizia sempre, não tem algo do passado. A vida é aqui. Também não tem noção de futuro. Termos para futuro. Não tem. Então, nós precisamos decolonizar primeiro as palavreadas, né? E trazer outras possibilidades. Então, esse é o grande desafio para os jovens indígenas que estão nas universidades. Né? Maravilha. Adorei a sua presença aqui, a conversa. Espero que a gente possa continuar, né, e manter contato para outras atividades aí juntos. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado, professor, pela oportunidade. Anhu significa obrigado.